prostrando-se o adoraram, né? A Epifania é a manifestação da glória de Jesus, esse é o termo próprio, né? Manifestação da glória. Jesus se manifesta primeiro aos judeus, e para isso Deus manda os anjos, os judeus acostumados com a doutrina dos anjos, acostumados pela Sagrada Escritura à presença dos anjos. Para os judeus, manda os anjos anunciando a vinda do Salvador. Para os não-judeus, para os gentios, Deus envia uma estrela. A ciência tenta descobrir que estrela seria essa. Fala-se hoje de uma conjunção de planetas. Não importa, o que importa é que ali estava o sinal de que tinha vindo o Salvador, o esperado das nações. E que fizeram aqueles homens de longe, pessoas que possuíam muitos bens, eram os magos, os sábios, ouvidos pelos reis, pelas cortes, respeitados. Eles travam um caminho em direção a Jerusalém. Grande ensinamento eles nos dão para não medirem esforços quando se tem que buscar a verdade. E quando se descobre essa verdade, e se tem a posse dela, é preciso trilhar caminhos muitas vezes difíceis, como o deles, o grande calor do dia, o grande frio da noite, pelos desertos, em busca do Messias prometido, esperado das nações. E chegam a Jerusalém, sabem por Herodes que o esperado ia nascer em Belém, e vão lá e encontram o menino, e o adoram, e oferecem os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Que reflexões nós podemos fazer deste episódio, deste fato? Primeiro, que Jesus veio para todos. Todas as nações só encontram a sua felicidade e a paz quando se prostram diante de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem. Ele é o Salvador, não apenas do povo judeu, mas o Salvador de toda a humanidade, de todos nós, judeus, não judeus. Como diz São Paulo numa das suas epístolas, não há diferença entre servo e senhor, entre judeu e grego, judeu e gentio. Todos somos chamados a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Salvador, prostrar-se diante dele, oferecer a própria vida a ele e deixar que ele haja salvando e cuidando em vistas da vida eterna. O primeiro pensamento que nos vem é este: não há outro nome que tenha sido dado embaixo do céu que venha trazer a salvação senão o nome de Jesus. Não existe salvação fora dele. Essa é a base para qualquer vida missionária da igreja, e a igreja é por si missionária, senão não seria igreja. O mandato missionário que Jesus dá aos apóstolos no último dia: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a todas as nações, fazeis de todos discípulos meus. E os apóstolos foram e pregaram e sofreram por causa disso, sendo presos, sendo maltratados e até mortos por causa da verdade, por causa da fé. Este mandato missionário continua em vigor até o fim dos séculos. Pode mudar um pouco a pedagogia, o modo de tratar, começando com o conhecimento, o diálogo, mas tem que se levar exatamente à pregação e à salvação dos pagãos. Nós aqui no Brasil somos um exemplo claro disso, quando a igreja mandou os seus missionários para nos evangelizar, e pela graça de Deus nós nos tornamos uma nação católica. E foi interessante e significativo o que afirmou o Pero Vaz de Caminha na primeira carta, né, ao rei de Portugal: o melhor que Vossa Alteza pode fazer é salvar esta gente. Este impulso missionário
ele continua na igreja. Embora hoje haja algumas correntes teológicas que dizem que não precisa levar Jesus e que todas as religiões são boas, porque expressam, de uma certa forma, uma parte daquela revelação que Deus, segundo essas correntes, teria feito à humanidade. Isso já foi condenado pela igreja, sobretudo na instrução da Congregação para a Doutrina da Fé no ano 2000, a Dominus Jesus, colocando exatamente que Cristo é o único Salvador. E toda a igreja proclama isto. Não foi dado outro nome para salvar a humanidade, que não o nome de Jesus. É uma falta de caridade nós não levarmos o Evangelho. Não com arrogância ou nos achando melhores, mas como servos que recebemos a graça e temos que passar para os irmãos aquilo que nós recebemos. Eu vos entreguei aquilo que eu recebi, já dizia São Paulo. Portanto, esse mandato missionário continua com o mesmo vigor de sempre e incumbe a cada discípulo de Cristo o dever de disseminar a fé, diz o magistério da igreja. Portanto, o missionário não é apenas aquele que vai à terra de missão e se embrenha nas matas, nos lugarejos cheios de paganismo, para ir levando a fé, e com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito sofrimento, e sobretudo até expondo as suas próprias vidas para levar a fé, não só a eles, mas também a nós, nas grandes selvas urbanas, em que depois de uma grande revolução cultural pela qual nós passamos, e estamos passando ainda, o paganismo volta em toda parte, nas escolas, nas universidades, na mídia, na vida social. Nós somos também responsáveis, como discípulos e missionários de Jesus, para levarmos a fé aos nossos irmãos. Compreendermos a sua triste situação e, com a graça de Deus, levarmos essa luz que é nosso Senhor. Este é o primeiro ensinamento que a Epifania nos traz para nós. Somos corresponsáveis pela missão na igreja, e é cada vez mais premente e necessária esta missão. No segundo ponto, temos a graça de conhecermos a Jesus. Nós somos como que herdeiros destes reis magos, porque não somos judeus, e recebemos de Deus a graça da fé. É uma graça muito grande. São Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus não foi estéril em mim. Então, se nós estamos aqui hoje, nesta igreja, não é por merecimento nosso, mas é pela graça e pela misericórdia de Deus que nos concedeu estarmos aqui. Podemos conhecê-lo, podemos adorá-lo, podemos receber dele as graças necessárias para a nossa vida espiritual, podemos receber dele a salvação. Nós não nos devemos orgulhar por isto, como se nós fôssemos católicos de primeira classe ou de primeira categoria, que temos o conhecimento das coisas enquanto outros não conhecem. Não, não deve ser esse o nosso pensamento. Pela graça de Deus nós estamos aqui. Pela graça de Deus podemos estar na igreja e ter os meios de santificação. E quanto mais a graça vem, mais nos será cobrado. E nos é cobrado, sobretudo, como é que nós estamos usando essa graça para a nossa santificação e para a santificação dos nossos irmãos naquilo que depende de nós. Não sejamos, pois, arrogantes, nos considerando melhores. Muito pelo contrário, tenhamos mais responsabilidade em não deixar que essa graça, como nos acena São Paulo, seja estéril em cada um de nós. Por isso, nós temos esse compromisso com o nosso Senhor. Os magos ofereceram os seus presentes a Jesus.
3 presentes São Mateus nos fala: ouro, incenso e mirra. A igreja viu sempre nesses 3 presentes 3 significados a respeito da própria identidade de Jesus. Ouro, porque ele é rei, o presente dado aos reis. Eles assim reconhecem a realeza. Quando chegam a Jerusalém, perguntam: onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E Jerusalém fica toda perturbada, empolvorosa, até porque Herodes era um rei que tinha usurpado o trono, ele era idumeu, e através de tramas com Cleópatra e com o Senado romano tinha sido nomeado. Era um rei que tinha usurpado, não era o rei dos judeus, os judeus estavam ali sem o rei natural e esperavam esse rei. E os magos vêm de fora: onde está o rei dos judeus? E vão evidentemente a Jerusalém, que era a capital. O rei deveria estar ali. E Herodes fica apavorado porque vem alguém para tirá-lo do trono. E na sua maldade, e na sua malícia, e na sua inveja e hipocrisia, ele descobre e manda que os magos vão a Belém. Mas os magos dão o ouro porque Jesus é o rei. Ele deve reinar sobre nós e é o rei das nações. Seu reino é de paz, de justiça, de santidade e de amor. E se nós queremos que Jesus reine sobre nós, temos que nos esforçar para que ele reine nos corações. Não existe, diz São Felipe Neri, não existe mudança ou transformação das instituições se não houver a transformação no coração dos homens. Nós hoje vivemos uma época de grande crise no mundo, e a igreja, que também está nesse mundo, e historicamente ela sofre crises, e sofre uma grande crise, que é porque historicamente está mergulhada em um mundo que se esqueceu de Deus e volta ao paganismo. A igreja também sofre isso, como já passou por muitas crises na história. E nós vemos esses problemas muitas vezes muito próximos de nós. Porém, nós temos aquela vontade de sair gritando por toda parte, para que uma grande, aspas, revolução se coloque em vista de transformações, de mudanças e tudo mais. Mas a maior mudança que nós temos que fazer é levar os homens à conversão, a conversão verdadeira. Temos que falar da conversão. Temos que levar os homens ao arrependimento dos pecados e à submissão total a Jesus e a sua igreja. Não haverá nenhuma solução para o mundo, e muito menos para a igreja, se não houver verdadeira santidade de vida. E essa é a nossa missão. Seja missão como sacerdotes, seja missão como leigos. Temos que nos esforçar, trabalhar, colocar os joelhos no chão, fazer adoração ao nosso Senhor, voltar-nos ao Santíssimo Sacramento, voltar-nos à devoção à Nossa Senhora, para assim, com essa transformação interior, não só nossa, como das pessoas, para quem nós levamos essa boa nova, aí sim nós transformamos os corações e vem a solução. Porque todo o problema existe por causa do pecado. Todo esse problema na igreja é fruto do pecado nosso e do pecado daqueles que muitas vezes deveriam dar o exemplo e não dão. Portanto, nós temos que nos transformar numa verdadeira, a igreja deve ser uma verdadeira casa de penitência e oração, começando por cada um de nós que temos, graças a Deus, consciência disso. Assim Jesus vai reinar. Eles ofereceram também incenso.
Incenso porque Jesus é Deus. O incenso representa o sacrifício e representa a oração. Assim como o incenso que queima na brasa sobe o seu odor ao céu, assim também o nosso sacrifício, queimado no amor de Deus, deve subir como uma oração visível e com suave odor ao Pai, pedindo misericórdia para nós. A oração é como o oxigênio da alma. Se nós não rezamos, vamos mal. Se dizemos que não temos tempo para rezar, é sinal que não estamos usando bem o tempo que Deus nos dá aqui na terra. Portanto, a oração é prioridade para nós. Posso deixar de fazer outras coisas, mas nunca deixar a oração. E digo aqui a oração, não só a oração formal, mas a oração como encontro nosso com Deus, que vem a nós nos chamando à comunhão com Ele. Então rezemos, e muito. Ofereceram também a mirra. A mirra era um componente amargo, muitas vezes utilizado como anestésico, outras vezes utilizado nos cadáveres. E ao oferecerem a mirra, os santos padres veem aí o símbolo de que aquele menino estava ali já pronto para o abate, para ser o cordeiro imolado, para oferecer o sacrifício pela humanidade. Ao oferecerem mirra, eles reconhecem ali um homem, e um homem de dor. Incenso, portanto, porque é rei. Ouro porque é rei. Incenso porque é Deus. E a mirra porque é homem e homem de dor. Mas o que é que Deus quer de nós diante desse menino? O que é que nós podemos oferecer? Que presentes esses podemos oferecer? Temos o ouro, temos o incenso e temos a mirra. E a Epifania nos chama exatamente a isto. Que presentes vamos dar para Jesus, senão o ouro da caridade? A caridade que é o vínculo da perfeição, como diz São Paulo, é a maior das virtudes e todas levam à caridade. Dizem os místicos que a caridade é a santidade. E é cada vez mais santo, cada vez que vive mais a caridade, que é o oposto do pecado, que é a impiedade. Então, o ouro da caridade, o incenso da nossa oração, como acabamos de refletir, e a mirra do nosso sacrifício, do nosso esforço, da nossa entrega, do nosso abate interior, das nossas renúncias, do oferecimento das dificuldades e contrariedades do dia a dia. É esta mirra que devemos oferecer todos os dias das nossas vidas. Vale a pena oferecer-se a nosso Senhor. Vale a pena. Portanto, nesta festa da Epifania, ou solenidade, como nós celebramos hoje, a igreja antecipa para que todos possam participar. Não é feriado, durante a semana muita gente não vai poder participar, poderia participar, a igreja antecipa, e este ano faz no dia de hoje, exatamente para nos lembrar de que nós também temos que oferecer nossos presentes a Jesus. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que contemplou lá os magos chegando e prostrando-se, adoraram o seu Filho, peçamos a ela sempre esta submissão, este amor a Jesus e esta entrega, para que sejamos sempre prontos a nos prostrarmos diante dele, reconhecendo que ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.